Muito obrigado pelo convite. Obviamente, agradeço a vossa atenção para o domínio da nefrologia. O desafio que aceitei foi essencialmente de manter a estabilidade da Sociedade Portuguesa de Nefrologia. Portanto, a sociedade é uma sociedade científica, tem como objetivos essencialmente a formação e o alerta para a problemática da doença renal em Portugal, no caso em concreto em Portugal. A formação é dirigida não só aos médicos já graduados de nefrologia, mas também aos nossos médicos em formação, aos internos. A nossa missão é essa: primeiro, manter a sustentabilidade, porque as sociedades dependem de financiamentos ou seja, dependem muito daquilo que a indústria farmacêutica tem para oferecer, enfim, em termos de formativos. É essa a nossa principal fonte de rendimento, né? E nós quisemos, de facto, criar condições para que o património da sociedade não esvaísse em pouco tempo. Tivemos 2 anos muito complicados com a pandemia e obviamente, essa missão de manter este projeto em andamento é uma missão prioritária. Acessoriamente, temos de facto esta oferta formativa e é através desta oferta formativa que vamos de facto também criar algumas oportunidades de financiamento e dessa forma atingir simultaneamente os 2 objetivos. O terceiro grande objetivo é de facto aumentar o conhecimento da doença renal junto dos profissionais de saúde e da população e dos profissionais de saúde. Que há aqui duas dimensões que são importantes. A doença renal tem uma particularidade, é muito pouco sintomática, ou seja, não há muitas manifestações que a gente diga assim a uma pessoa qualquer. Então, mas quando é que eu me devo preocupar se tenho ou não tenho doença renal? É muito difícil dizer isto. E sendo muito difícil dizer isso, há, contudo, um grupo de pessoas que são os profissionais de saúde, os médicos, que devem estar alertados para a doença renal. E, infelizmente, nós temos a percepção que um número significativo de médicos em exercício atual, não só das gerações antigas, mas mesmo as atuais, têm um grande desconhecimento da realidade da doença renal crónica. E, portanto, a missão da sociedade é também de aumentar o conhecimento da parte dos médicos que trabalham com os doentes, porque os doentes com doença crónica geralmente são doentes partilhados, não são só nós, não somos só nós a segui-los. Somos nós, são os diabetologistas, são os médicos de medicina geral familiar, são os cardiologistas, todos esses, a mesma pessoa pode-se ver no momento a ser seguido por todos eles. Por todos estes, porque cada um está a ver um prisma diferente da mesma doença. E, portanto, o que nós queremos é que esses outros intervenientes, esses outros interlocutores que veem o doente, tenha a capacidade de identificar quando a doença renal se instalou, para referenciar atempadamente ou até para iniciar as medidas de proteção renal, né? Que eu diria que um número importante de médicos pode fazê-lo. Portanto, não é assim nenhuma ciência oculta e todos nós estamos capacitados para o fazer. A doença renal tem uma história natural habitualmente prolongada. A história natural significa que desde o início até ao fim podem-se passar muitos anos. Mas à medida que a idade vai avançando, não é? Nós vamos adquirindo fatores de risco. E os fatores de risco são a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo.
depois algumas pessoas se tornam hipertensas, outros tornam-se diabéticos, outros têm consumos inapropriados de algumas substâncias, de fármacos, etc, etc, etc. Esses fatores de risco, quando persistentes, ou seja, quando nós não tomamos atenção ao controle destes fatores de risco, de uma forma, se isto continuar durante muito tempo, sem qualquer controle, numa percentagem de pessoas vai gerar doença renal. Okay? Numa pequena percentagem. Felizmente, uma pequena percentagem. Nossa preocupação é para aquela pequena percentagem de pessoas que, tendo fatores de risco e que não controlam os fatores de risco, vão ter o azar de ter doença renal. E é preciso que o médico, e a doença renal é detectada por análises, portanto, e as análises são vistas pelos médicos. É preciso saber pedir as análises corretas, é preciso que quem as veja tenha a correta percepção do que é que está a passar. E este aspecto é fundamental, porque uma dimensão que é inquestionável é a dimensão da idade. A mesma análise numa pessoa de 30 anos tem um significado completamente diferente da mesma análise, o mesmo valor numa pessoa de 85 anos. O que nós queremos é que estas pessoas sejam identificadas precocemente para que haja intervenção médica para modificar o prognóstico. A nossa percepção é que as pessoas não têm a noção correta da prevalência da doença renal, dos riscos que sofrem quando têm determinados fatores de risco e portanto, eu diria, enfim, sem me enganar muito, que a literacia em saúde renal, em saúde renal é baixa. As pessoas têm mais percepção do que é da diabetes, da obesidade, da doença cardiovascular, do que terão especificamente para a doença renal. Nós não temos estudos disto, não temos estudos verdadeiros. Sei que há quem o esteja a fazer e esperamos que em breve tenhamos uma noção mais adequada, mais correta deste problema. Na história natural das pessoas com doença renal crónica, há um momento final em que, para sobrevivência, é preciso iniciar um tratamento substitutivo renal, está bem? Ou seja, chega um determinado momento e as pessoas têm que fazer diálise ou receberem um transplante renal, senão morrem. Pronto, senão morrem. Pronto. E, portanto, eu tenho números muito certos, muito corretos, do número de pessoas que anualmente iniciam diálise ou são transplantadas em Portugal. Em Portugal, esse número é dos mais altos da Europa, está bem? Nós temos mais de 220 pessoas por milhão de habitantes a iniciar diálise todos os anos e está em crescendo. Mais do que nós, apenas a Grécia e Chipre têm valores mais elevados de pessoas a iniciar diálise em Portugal. Por que razão nós somos diferentes? Não sabemos. Portanto, a resposta correta é não sabemos. Podemos especular também, mas há coisas que nos deixam muito, que nos levam a pensar há qualquer coisa diferente, ou da maneira como nós trabalhamos, ou o que quer que seja. Porquê? A primeira comparação que devemos fazer é com o país nosso vizinho, que é a Espanha. Em Espanha, o número de pessoas que começa a diálise por ano é metade do número de pessoas que começa em Portugal. Varia um bocadinho, para ser honesto e correto, varia de região para região, porque a Espanha reporta não como o país inteiro, mas por regiões. Portanto, Catalunha, Astúrias, Castela, Leão, etc. por aí adiante. Nós temos a mesma origem étnica, temos a mesma
a mesma dieta, o mesmo tipo de consumo é mais ou menos a mesma coisa. Temos o mesmo PIB per capita, é mais ou menos a mesma coisa. Temos o mesmo sistema de saúde, a universalidade de acesso e tudo mais. Portanto, há fatores que não explicam completamente a razão pelos quais nós temos uma incidência superior à da Espanha, primeiro, e a do resto da Europa. Do resto da Europa podemos sempre invocar outras situações. Eles têm um sistema de saúde diferente, têm um PIB muito melhor e tudo mais. Há uma série de coisas, de facto, que têm a ver com... A pobreza é um fator de risco elevadíssimo. A pobreza é um fator de risco elevadíssimo para a doença renal. E, portanto, nós não sabemos de facto. Foi feito um estudo aqui há uns anos. O estudo não foi feito para responder a esta pergunta. Foi feito para responder quantas pessoas diabéticas é que existem na população portuguesa. É o estudo Prevadiab. E nesse estudo, depois de terem os dados todos da prevalência, tinham também as análises da função renal. E então permitiu calcular a percentagem de pessoas com doença renal mais avançada, ou seja, doença renal crónica, abaixo dos 60%, qual era a percentagem que existia em Portugal. E essa percentagem foi de 6,1%. Não é? Mas a doença renal, há mais pessoas do que isto, porque até aos 60 ml não deixa de ser doença renal. Nós não damos tanto valor assim, mas essas pessoas também têm uma doença que pode evoluir um dia qualquer para baixo dessa função. Portanto, portanto, há aqui depois problemas metodológicos. Para tentar resolver este problema, houve aqui há 2 ou 3 anos, foi feito um outro estudo, que é o estudo RENA. Um estudo RENA começou com muito boas intenções, que foi de fazer uma amostragem a partir dos vários centros de saúde, uma amostragem de pessoas para fazer esse estudo, tal como é o modelo ideal. Infelizmente não se conseguiu ter uma amostra significativa. Ficamos ainda sem a resposta fundamental, qual é a prevalência da doença renal crónica em Portugal? Eu diria que varia entre os 6,1% e os 20,9%. Será por aí. Entre essas duas, e mesmo assim já é uma coisa, uma pandemia, não é? É uma pandemia, com tanta gente a sofrer deste problema. Foi publicado um estudo numa revista europeia por uma senhora, uma investigadora, a doutora Vianda Stel, que é do Registro Europeu das Doenças Renais, da doença renal. E nesse estudo, o que é que ela fez? Teve a ver qual era a prevalência dos fatores de risco para a doença renal em cada população europeia. Ou seja, começou a ver quantas pessoas são obesas percentualmente, quantas pessoas são diabéticas percentualmente, quantas pessoas são hipertensas percentualmente. E fez um score, combinou, e outras coisas, atividade física, falta de atividade física, enfim, consumo de sal. Portanto, criou um score em que tinha estes vários indicadores que ela obteve a partir dos reportes que o governo tem que enviar, quer para a Organização Mundial de Saúde, quer para as entidades europeias, né? E com este score comparou os vários países. E quem é que vinha em pior classificação? Portugal e Espanha. Portanto, no topo dessa classificação, os países em que os fatores de risco para a doença renal crónica estavam mais mal controlados eram Portugal e Espanha. E no fim era a Suíça. Okay? Portanto, esta era... E qual foi a conclusão? É nos países em que os fatores de risco estão mais mal controlados em que ocorre maior taxa de doença renal crónica.
É lógico, mas não é possível fazer uma transferência imediata destas duas realidades. Diria que é uma explicação possível, mas pronto, quer dizer, curiosamente, Espanha até tinha os fatores de risco um bocadinho piores do que nós e, no entanto, tem metade da incidência. Preocupa-me que no Plano Nacional de Saúde que o Governo lançou para a década, a doença renal crónica não tenha uma linhazinha. Nós queríamos uma linhazinha. Acho que devia ter uma linhazinha, porque é uma doença que consome muitos recursos pessoais das pessoas. Na altura havia um plano local de saúde, que é no fundo derivado deste plano nacional. Há um plano local de saúde em que os ACs identificaram quais eram os domínios mais importantes, que era a doença cardiovascular, o cancro da mama, o cancro coloretal, enfim, tudo, coisas importantíssimas. Atenção, ninguém está a acreditar. E, portanto, enfim, tinha aquela expectativa de que na reformulação do plano a doença renal fosse incluída. Isso, de facto, não aconteceu. Eu diria que compete aos nefrologistas alertar a tutela e a quem de direito para a necessidade de inclusão, nem que seja numa linhazinha, quer dentro do programa específico da diabetes, quer no programa específico das doenças cardiovasculares, devia incluir algo para a prevenção ou para a prevenção e a detecção precoce da doença renal crónica. Portanto, esse parece-me, a sociedade sozinha não tem meios, mas pode ser um polo de ativação, de incentivo aos nefrologistas em Portugal para, de facto, fazermos aqui um movimento de chamada de atenção aos poderes públicos para a necessidade de ter uma atenção particular. Se é um programa para 10 anos, se vamos dar prioridade a essas coisas, quer dizer que só daqui a 10 anos vamos pensar na doença renal crónica, ou poderá a coisa avolumar-se de tal maneira que haja necessidade de intervenção. Eu diria que temos que fazer esse trabalho. A publicação do Plano Nacional de Saúde foi muito recente. Vamos fazê-lo e tentar mobilizar os nefrologistas para esta luta, não é? Acho que é uma missão que os nefrologistas devem fazer, não é? E a professora Anabela Rodrigues convidou-me para eu continuar um trabalho que já tinha começado na subcomissão anterior, que é, no fundo, é epidemiologia e prevenção da doença renal. Portanto, há de facto aqui uma necessidade grande de chamar a atenção para este problema. Nós tivemos a sorte, eu penso que este ano tentamos mobilizar um maior número possível de nefrologistas para esta chamada de atenção na altura do Dia Mundial do Rim. Esta missão nós queremos, obviamente, continuar e incrementar e, portanto, penso que nos vamos dedicar a ela rapidamente. Pronto. O desafio da formação, o desafio de oferta de atividade formativa, acho que tem sido extraordinariamente bem conseguida. Isto é, na minha opinião pessoal. Aumentamos imenso a nossa oferta formativa e começamos a intervir nas plataformas digitais, que era uma coisa ainda incipiente anteriormente. Portanto, os sócios são fundamentais para que a sociedade faça sentido. Um outro, associadamente a isto, e porque a nefrologia não é um domínio isolado, nós temos
que trabalhar com as nossas sociedades congêneres. Portanto, tentamos melhorar a nossa articulação com as sociedades de patologias que afetam os nossos doentes, nomeadamente a diabetologia, quer a diabetologia, quer a endocrinologia, né, a cardiologia, a medicina geral familiar, a reumatologia, e, portanto, a nossa disponibilidade para incrementar este relacionamento com as sociedades é determinante para a visão global que cada médico deve ter do seu doente, ou seja, o doente deve estar no centro da nossa intervenção e perceber que ele, em determinados momentos, não é só um doente renal, mas tem também uma cardiopatia isquémica, ou tem uma diabetes mal controlada, ou tem um lúpus, ou uma outra coisa qualquer, né? Portanto, essa dimensão, essa vertente de interação com as sociedades congêneres é também fundamental para este projeto. Uma das nossas missões é também incluir o maior número de nefrologistas de forma ativa, porque há sempre pessoas, enfim, enfim, isto não é uma... Ser sócio da sociedade não é obrigatório para o exercício da profissão e como tal, nós queremos é demonstrar a todos os nefrologistas que vale a pena ser sócio da sociedade, porque vai ter imensos benefícios do ponto de vista formativo, de interação com os pares e tudo mais, né? Portanto, acho que isso justifica por si só este projeto, né?